dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui gravando o nosso podcast semanal, contando a história do nosso legado, a história do Grupo Águia Branca, em especial da Divisão Comércio, através das histórias das pessoas que estão conosco, que têm construído essa jornada do grupo, que há 77 anos tem aí movido o mundo com excelência e respeito às pessoas. E hoje vamos bater um papo aqui super legal com o Flávio, que é o nosso gestor comercial da nossa revenda. Não vou falar exatamente os detalhes, não vou deixar para ele contar, mas está aqui com a gente, já não estamos no esquenta aqui, eu tenho história para mais de metro aqui. E aí, Flávio, bom dia. Bom dia, acho que é o protocolo aí, né? Boa madrugada, bom dia, boa tarde, boa noite, né? As pessoas que acordam em 4 da manhã, 5h30 da manhã aí, bom dia para todo mundo aí. Primeiramente agradecer, né, pela oportunidade, igual no esquenta aí, né? São 2 anos aí de podcast, já assisto, escuto, né, um pouco bastante aí do legado, do nosso legado. Então já estava pensando, esse dia que é meu dia, né? Vamos, chegou a hora. Não, e é legal a gente poder registrar isso, né, Flávio? A gente poder contar para as pessoas um pouco da nossa história, né? Porque a gente fica meio assim, encabulado, falando, rapaz, isso aqui não é para mim não sei o quê. Mas, assim, é tão legal quando a gente consegue registrar isso, e você pode, divulgar para as pessoas, que você gosta. Outros que você nem conhece ouvirão a sua história e poderão se inspirar na sua jornada. Então, como é que a gente vai influenciando esse mundo ao nosso redor? E o podcast é uma ferramenta que, assim, facilita essa influência, essa boa influência, que a gente quer estar promovendo aí. Com exemplos bons, exemplos de pessoas que têm dado certo, têm feito um bom trabalho. Justamente, fica eternizado, vamos falar assim, pelas redes sociais, aí, pelos meios sociais aí, de internet, tudo certinho, aí fica tudo meio que gravado aqui. Eu posso passar para o meu filho daqui 10, 15 anos, ó, isso aqui é a nossa história, daquele começo lá atrás, né? Bacana isso aí. É muito legal, muito legal. Mas, seu Flávio, conta pra gente, dá uma pousada aqui nos assuntos, o que você está fazendo hoje, em qual loja que você está, se você já rodou aqui em mais de um lugar. Dá um overview pra gente, qual é a sua rotina hoje, o que você faz? Bom, hoje eu estou como gestor comercial da unidade da Jeep de Vila Velha. Desafio novo, começamos agora em abril, né? Estou no grupo há 4 anos. Comecei em Vitória, no pós-venda. Coincidentemente, um desafio para mim muito inesperado. Mas comecei em fevereiro de 2019, com licença maternidade da Anne. Então, fiquei no pós-venda em Vitória, que era matriz, é a matriz. E depois teve uma oportunidade para poder estar indo para a Serra, para o comercial da Serra, na Jeep da Serra. Fiquei por lá até março e assumi que agora, pertinho de casa, né? 1,3 km de casa, aqui na unidade de Vila Velha. Isso dá um ganho, né, rapaz? Sair de Vila Velha e ir para a Serra de manhã naquele horário, a gente passa um rush pesado ali, né? Chegar na Serra. Tem uma adaptabilidade, né? Eu tirei carteira de moto para poder fazer essa travessia aí. Um pouquinho de briga com a esposa, mas deu certo. E eu falei assim, eu preciso otimizar isso daqui para poder ganhar um pouquinho aí de tempo. Então a gente adaptou e deu certo. E graças a Deus, somente com bastante cautela e conseguir adaptar, né? O que sobressai hoje são as adaptações, né? Vamos falar assim, né? Então, mas é exatamente essa flexibilidade, né, Flávio, que vai nos movendo, né? Você estava num lugar que, para você chegar, tinha um pouco mais de dificuldade pela distância, pelo trânsito, estão fazendo uma obra ali de acesso, quem não é da região, logo após o aeroporto, eles estão fazendo uma obra para ver se melhora o gargalo que tem no trânsito aqui da Grande Vitória, que é a conexão da Serra com o município de Vitória. Tem ali a rodovia do contorno, que tronca tudo ali e trava. Eles estão fazendo um viaduto, já tem uns 2 anos esse viaduto fazendo, não fica pronto. E aí piorou mais ainda, que já era ruim. É isso aí, quem chega de Minas também, né? Para poder fazer as visitações de praias aí também, né? De Aimorés, de Patinga, Valadares, passa por ali também, né? 262 com a 101, que liga Rio de Janeiro a Bahia, traz o pessoal de Minas para cá. Então, é um trânsito ali que junta com o trânsito urbano, que dá aquele caos ali, mas vai melhorar.
fazendo essa obra aí. Isso. Acho que está bem evoluído agora. Quando eu saí, passei por lá ultimamente, agora só passo para passear no Paracy, mas já estava com o viaduto bem adiantado lá, já em cima do apártico, né? Então acho que Legal. vai ter um. Mas você está recém-chegado na loja de Vila Velha, né, Flávio? Tem quanto tempo? Isso aí. Tem um mês. Tem um mês, né? 10 dias. Uhum. E tem qual que é a sua equipe aí? Como é que é? Hoje a gente está com, vamos falar que dobrou, né, o tamanho, estamos com 18 pessoas para poder estar entre consultor. Eu tenho extensão também em Guarapari, que é a loja container, um desafio para a gente estar tocando lá, com uma visita uma vez por semana, está indo lá no suporte, tem 2 consultores lá, para a gente poder desenvolver o trabalho. E aqui eu já tenho a galera mais 7 consultores, mais a equipe do administrativo, entre FNAI, acessórios, roster, por aí vai. É um desafio bastante bacana aí. E é uma loja nova também, ela foi construída tem bem pouco tempo, né? 2 anos, né? Foi inaugurada em abril de 2021. Já estávamos em Vila Velha com uma loja menor, e aí a operação da Jeep vem crescendo, né? E aí a gente abre essa filial aí, né? E aí você está aí agora liderando essa filial aí. É isso aí, com bastante energia, tá? Com bastante identificação também pela oportunidade e, se Deus quiser, manter os bons frutos aqui da loja, da região e evoluir, né? Crescer cada vez mais aí com a equipe. Acho que tem tudo para ser sucesso aí, como já é, né? Então, acho que essa filosofia. E assim, para vocês, um tanto mais que a Jeep é uma marca, vamos falar assim, ela é uma marca muito tradicional, né? Que a gente fala do Jeep, lembra do Jeep lá, desde a década de 60, mas que ela se renova. 41, né? Pois é. Isso aí. Pois é, que ela chega aqui, traz o Jeep Renegade, depois o Compass, Commander, né, os carros importados e tal. É uma marca que vem crescendo, ela está numa revolução praticamente, né? Porque toda hora está com um produto novo. Agora a gente está recém para fazer um lançamento do Dodge Ram, no caso da Ram, né, que é uma nova marca, Ram nacional, as Rams importadas, né? E então, assim, uma atividade que você tem que estar em constante aprendizado, né? O tempo todo estudando produtos, descobrindo o mercado, né? Sim, sempre se aperfeiçoando, né? Para mim foi até uma situação, quando eu entrei em 2019, eu falei assim, como que 2 produtos, que era o Renegade e o Compass, tem tanta aderência para uma marca desse jeito? Eu não entendi, mas que case de sucesso é esse? Depois eu entrei e fui ver a filosofia, o produto, a tecnologia, e não, faz sentido. Porque líder do segmento, líder absoluto, com o Renegade e Compass, na ocasião, em 2019, quando eu entrei. Isso não, é sucesso, é muita tecnologia, é muita aderência pelo público, né? Então, acho que isso aí foi um diferencial, né? E agora... É um espírito, né, Flávio? Um espírito Jeep, né? Tudo tem a marca, o pessoal tem gente que tem tatuagem, tem camisa, tem boné, então é uma cultura mesmo, né, de Jeep. Então não é uma marca qualquer, a pessoa tem muita aderência. Recentemente eu tive um bate-papo aqui no sábado com clientes, falando que já foi em trilhas que nós promovemos aqui, levou o menininho de 2 anos, hoje o menino está com 4 anos, e está me cobrando novamente mais um trabalho desse tipo, né, para poder ter essa junção do cliente com a marca. Então você vê e sente essa energia que os clientes passam para a gente, né, de essa aderência tão grande com a 7 Fendas, né, vamos falar assim, a marca aí. Não, eu estou te provocando isso, claro, porque assim, nós que estamos na frente do negócio, a gente tem que entender essa responsabilidade que a gente tem de representar uma marca. É muito mais do que você não está aí só vendendo um veículo, né? É claro que você está vendendo um veículo, você está, né, organizando o time e tal, mas assim, as pessoas que vão, elas vão com uma identidade de marca, elas querem ser representadas através dessa marca. Então a Jeep, ela traz isso nela, né? Então, assim, e ela tem isso muito forte, esse DNA Jeep, ele é muito forte. Igual você está falando, tem pessoas que chegam até a tatuar, né, a marca Jeep no corpo. Quer dizer, não é qualquer marca que tem esse poder. Justamente essa vivência, essa aceitação, essa marca, eu tenho Jeep. O pessoal tem orgulho de falar, até mesmo pela história, né? Quando você analisa desde 1941, tem várias situações. Meu pai, meu avô já teve um Jeep
Willis e por aí vai. Então é bacana e você vê esse prazer, essa satisfação dos clientes. É o que você falou, a gente está vendendo hoje coisas intangíveis, né? É a experiência do cliente, é aquele momento dele estar aqui, ser abraçado, entender, saber a história dos nossos produtos e saber que vai ser motivo de realizações, de sonhos, de memórias positivas para frente, né? Então isso aí é muito gratificante. Muito legal. E Flávio, você nessa missão que você está agora, de liderar esse time, de representar essa marca, qual que é o seu principal desafio aí no seu dia a dia? Meu principal desafio hoje é saber escutar as pessoas. Hoje, acredito que todo mundo tem uma opinião, uma experiência, uma ideia que talvez fica com receio de passar, de falar, porque talvez seja errada ou não está de acordo com o que a gente imagina, mas é saber escutar. Eu acho que, eu brinco, né? 80% você escuta, 20% você fala no que a gente está vendendo. Você vai saber escutar os nossos liderados, os clientes em geral, as pessoas. Eu acho que o dom da escuta é um diferencial. Eu acho que um desafio para a gente estar sempre nos policiando, aprender cada vez mais. A escutativa, né? Vamos falar assim, né? E assim, a gente tentar, agora a gente está falando da flexibilidade do começo, nos flexibilizar para atender a necessidade do cliente ali ou da família, né? Porque às vezes a gente fala só de cliente, mas na verdade a vida da gente, essa escutativa, ela cabe em todo lugar. É isso aí. Filho da gente, esposos, parentes, de uma forma geral. E é justamente nesse sentido, por exemplo, talvez a pessoa está vindo comprar olhar um Renegade, mas talvez no momento é um Compass, ou até mesmo um Commander. Então é saber saber entender o público, para saber a necessidade da própria família, não somente o cliente que está ali na sua frente, a pessoa, um indivíduo. Entender exatamente qual que é a necessidade real e dar uma consultoria para poder sair, concretizar, para a família inteira estar feliz. Né? Isso aí é um diferencial, eu acredito muito nisso. Muito legal. Mas, sei lá, você que com tanta história, que passou por tanto lugar aí, conta pra gente um pouquinho da sua história, como é que você chegou até aqui, sua formação acadêmica e tal, sua formação profissional. Como é que você se transformou aí nesse grande líder que você tem sido, né? Como é que foi essa formação, como é que é essa história sua aí? Começar onde nasceu, né? Nasceu em Lavras, Minas Gerais. Adaptabilidade já faz parte da minha vida tem um tempo já. Meu pai trabalhou em banco, então a gente mudou bastante aí para Minas, para outro estado também. Então, assim, Lavras, já morei em Divinópolis, Ipatinga, Valadares, Pouso Alegre. A gente deu uma volta ali em Minas ali. E depois eu fui... Seu pai mudando de banco a banco? Isso, não, sempre no mesmo banco, né? Então, eu era superintendente na época do Banco Real. Então a gente fazia essas mudanças aí constantes por causa dele, então nos acompanhávamos, né? Era bom para poder fazer novas amizades, novas regiões, novas culturas. Puxava um R para cá, puxava outro R para lá, né? Fazia parte aí e foi bacana. Então, meu pai é bem tradicional aí, são 11 irmãos, meu pai, né? E ele é o mais velho, então a gente é bem lá do sul de Minas, lá, tem nossas origens lá, mexemos com roça também. A primeira coisa que eu dirigi na vida foi um trator 68, cafeeiro, então foi onde eu aprendi a dirigir. Então a gente tem bastante de família mesmo, de raiz mesmo, de chegar e estar sendo grato pela essência, né, pela base. A gente mudou bastante aí. E eu formei em Goiânia, numa dessas indas e vindas, a gente foi parar em Goiânia também, através dele. E nessa situação, fiz administração com ênfase em comércio exterior. Formei com 22 anos em Goiânia. Fiquei um tempo lá sozinho, quando meus pais voltaram para Ipatinga, com uma oportunidade de emprego também. Aí depois eu voltei também com uma oportunidade para banco, operador financeiro, Banco Alfa, na ocasião. Então você entrou nesse mundo de banco também? Entrei no mundo de banco. Lá em Goiânia, na verdade, já entrei como estagiário. Eu lembro na época que tem um irmão, uma curiosidade, tem irmãos gêmeos, que tem um caçula.
Na ocasião aí, eu lembro que minha mãe lavava 15 camisas sociais por semana. Caramba. Dona de casa, porque meu pai, eu, meu irmão, todo mundo trabalhando em banco aí, eu tava como estagiário, meu irmão caixa, meu pai executivo. Então Uhum. foi bacana aí essa trajetória aí também de lembrar disso daí. É uma E quando você situação. era criança, ô Flávio, o que era o seu sonho quando crescesse? Então, você sempre pega referência de pai, né? Então, a minha ideia era ser um administrador ou um economista. Não sei por que passou na minha cabeça ser um economista. Coincidentemente, comecei a trabalhar com 14, 15 anos, como office boy. Uhum. Aí eu lembro a oficina do Rodrigo, centro automotivo. Eu Oh, já meu tinha, Deus. já tinha o carro e já no Aham. DNA, vamos falar assim. Já Onde eu estava fui botando um parar? pouquinho de gasolina no sangue já, né? Estudava de manhã e fazia trabalho à tarde aí. Nessa situação, por exemplo, eu lembro que eu tinha passagem de ônibus aí. Eu pegava a passagem de ônibus para poder chegar e economizar e fazia o mesmo trajeto de o ônibus demorava 15 minutos para chegar em tal lugar e eu ia a pé Uhum. para poder otimizar aí o ganho Aham. e dar conta do recado. Então, eu comecei como office boy, vamos falar assim, né? Na época Aham. do fax aí. Não tinha datilografia, que eu lembro da sua história aí, mas era Pois é. fax. Mas já foi uma inovação. Passar um fax, então. Eu lembro quando chegou um aparelho de fax que você programava. Falei assim, ó, vou programar para passar esse fax às tantas horas. Então, eu deixava o papelzinho lá, quando dava lá, sei lá, 8 horas da manhã, para não passar o fax no meio da madrugada, e puf, passava o fax lá. Se Bem, acabasse a folha, era um bem problema, tinha que legal. passar tudo de novo. Não, depois apareceu o fax que ficava na memória. Você lembra? Foi começando a entrar, eu acho que a eletrônica ela foi avançando, foi entrando nesse mundo, né, da digitalização e foi chegando perto da gente aí. Eu acho que o barulhinho soa até hoje na minha cabeça aqui da linha de escada, né? Pra poder... Nossa, aquele barulhinho. Mas então você começou na oficina do Rodrigo como office boy, aí depois você foi estagiar no Banco Alfa, Banco Banco Real. Real lá em Goiânia. Aí depois eu fui pro Banco Alfa já, como integral. Tinha acabado Aí de você já estava formar, efetivo, então não era mais já tava, estagiário. não, já estava efetivo. Aí eu fui desbravar o Vale do Aço, como operador financeiro. E daí surgiu a oportunidade aí de eu entrar no ramo de automóveis como consultor de vendas. Uhum. Coincidentemente, num lanche da tarde, no sanduíche, tive um convite aí do ilustre André Lisboa, em 2007. Me chamou e Uhum. falou, vamos trabalhar com vendas aqui. Tive aquele receio, mas trabalhar com vendas, trabalhando como direto de terno, de roupa social, a você vendedor. Eu tive aquela situação em casa, inclusive. Mas aí eu falei assim, é uma oportunidade, eu quero arriscar. Uhum. Então comentei com meu pai, com minha mãe, e fui. E falei assim, não é sorte. Primeiro mês, resultado gratificante. Segundo mês, eu falei assim, nunca tinha recebido tanto dinheiro assim com o Uhum. trabalho. Entrei Uhum. sem saber, fiquei 20 dias treinando. Depois do 20º dia, eu lembro que o gerente, o André, falou, preciso da meta de 8 carros. E eu tinha 5 carros, se não me engano. Com 2 dias, Uhum. a meta finalizava o mês na sexta-feira, era quarta-feira. Vendi os 8 carros e o salário era Na época era muito a Honda que bacana. você vendia, né? Na época era Honda. O Comecei André com a veio da Honda. Honda, da estrutura de Honda. Isso. Com 6 meses, tive a proposta para poder estar gerenciando. Com Uhum. 6 meses como vendedor, tive a oportunidade para gerenciar a unidade de Governador Valadares. Uhum. E aí eu fui. Eu lembro uma ocasião, eu tinha 24 anos e o gestor que estava lá tinha idade do meu pai, se não me engano, 48 ou 49. Aí para mim foi tudo novo e aí começou, nesse intermédio aí eu fiz uma pós, fiz o MBA em Gestão Empresarial pela FGV, lá em Valadares também, Uhum. para poder estar me adaptando, conhecendo a região. Eu lembro que eu entrei na ADESE, Associação dos Diplomatas da Escola Superior de Guerra, lá em Nossa. Valadares. Uhum. Fui na segunda Uhum. turma lá da ADESC para poder conhecer mesmo a região, para poder, mais uma vez, a adaptabilidade, né? Para poder saber aonde eu estava entrando aí na região, como me relacionar com uma cidade nova para mim, né? Então foi bacana essa trajetória. E depois, em 2014, vim para o Espírito Santo.
Eu vim para cá em Vila Velha, 2014, 2015. Então, trabalhei 6 anos na Honda, 5 anos na Mitsubishi, peguei uma passagem aqui também pela Mitsubishi e entrei no grupo. Agora, aí, vamos falar, quase 15 anos aí de história, aí, sempre com desafios atrás de desafios. Né? Atrás desse mundo de carro aí, né? É Que é isso um aí. mundo apaixonante, né, Flávio? A gente entra e ele pega a gente, né? Porque é muito gostoso o carro. O É automóvel, viciante, né? É de viciante para paixão, mim. fala de desejo, né, de conquista, de transporte, de solução. Ele fala de muita coisa, né? Não, eu acho que tá no sangue também, né? Sempre gostava de ver meu pai dirigindo, aprendi vendo meu pai dirigir. Eu não tive aquele impulso assim de carro. E coincidentemente, com meu filho hoje, com quase 4 aninhos aí, ele é apaixonado com carro sem ter nenhum incentivo meu. Minha esposa até brinca, eu falo assim, como que ele gosta tanto de carro, carrinho, 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 sem induzir ou falar alguma coisa ou colocar isso para uma imposição. Então, nasceu também com carro. Vamos ver o que o futuro Isso nos pega, reserva. mas tu passa de pai para filho. Meu pai também mexeu com o carro, né? Vendeu caminhão na época lá atrás. História, isso é muito legal. Não, é Mas, Flávio, bacana isso. esse mercado de carro, né, ele evolui muito rápido, né? Tem muita tecnologia, igual a gente falou do fax aqui, que foi pegando muita tecnologia. E como é que você faz para se atualizar? Como é que você estimula também o seu time para se atualizar com isso? Então, é uma boa pergunta. Hoje de atualização é muito, muito vasto os meios para a gente poder nos atualizar. Então, eu estou sempre orientando para a gente poder estar pesquisando, estar buscando informação. Bom, podcast, não vou falar de livros hoje, porque está muito dinâmico o nosso dia a dia. Eu acho que o nosso maior bem hoje chama tempo. Então, a gente tem que tentar otimizar, porque é igual para todo mundo, aí são as 24 horas. Então, saber usar essas 24 horas aí da melhor forma possível, respeitando aí a ordem de prioridades. Então, eu falo muito em termos de buscar esse conhecimento através de internet, podcast. Eu acho que curiosidade é um diferencial. Curiosidade incita as pessoas a serem mais proativos, a serem mais audaciosos, né? Sendo curioso, eu acho que é o grande diferencial. Então, é essa situação de estar buscando essa curiosidade sempre. Eu não conheço, mas eu vou buscar, de vez em quando eu faço esse trabalho também comigo, vou procurar na internet, vou procurar hoje no Google, né? Porque antigamente era outros meios, mas facilita bastante. Então, acho que é essa situação. Está buscando sempre aí, através de podcast, através da internet. Eu uso o YouTube também, como eu uso muito o YouTube para poder... Eu uso para poder pesquisar, para saber o que eu estou comprando, o que eu estou procurando, até mesmo uma situação de receita médica, de uma receita de bolo, ou uma pesquisa de um carro, uma pesquisa de tudo, tá? Nessa situação da rede social aí, da internet, né? É uma revolução e sem volta, vamos falar assim, né? E é importante, né, Flávio, a gente manter essa chama de querer aprender, né? Querer saber se atualizar, né? Porque senão a gente passa, né? A gente fica passado, né? E um detalhe também que eu até brinco, né? Nada substitui os cabelos brancos. Eu acho que a experiência também de uma pessoa mais velha... Ou a falta dos cabelos também, tá? Não penso só nos cabelos, né? A falta dos cabelos também, ó. Eu estou com eles aqui preservados aí, mas faz parte. Mas essa situação de a gente estar escutando as pessoas mais velhas, sabendo um pouco da história, da vivência, tem coisas que você acha que é um problema gigante e é uma situação mais simples de resolver. Você escuta, eu não pensei por esse lado. A gente vai muito afoito de querer de ter uma solução mais rápida e acaba tomando uma iniciativa aí que não é interessante para aquele momento pela pressão ali, pela falta de tempo que a pessoa está querendo resolver muito rápido, né? Então, saber buscar alternativas, analisar o cenário para poder ser mais assertivo aí na resposta ou na solução, né? Então, acredito muito nesse sentido aí de ter essa busca aí. Não podemos parar de fato, né? E como também a gente tem que estar sempre melhorando o ambiente de trabalho da gente, né? A gente, no nosso dia a dia, a gente parece que não, mas a gente vai mudando muito o jeito da gente trabalhar.
Hoje em dia fala muito de inovação, fala muito de você trazer novas formas de ser criativo, né? Aí as pessoas confundem muito inovação com fazer um aplicativo, fazer alguma coisa, mas não, às vezes uma inovação é uma forma diferente de você fazer o que você já faz de uma forma melhor. E às vezes melhor é melhor para o cliente, não só para a gente, né? Ou às vezes uma forma também que se diminui despesa e tal. Como é que você faz para inovar na sua área? Como é que você estimula as pessoas a assim, estarem procurando fazer a coisa melhor? Então, essa é uma pergunta muito bacana. E o que eu penso? Eu penso da zona de conforto. A Uhum. inovação, eu acredito, inova a ação. A pessoa está tão rotineira aí no dia a dia que uma coisa simples pode ser muito eficiente e eficaz, sendo que seja feito. Só que hoje estão várias pessoas no nível mundial que estão ali tão robotizados naquele dia a dia que acaba esquecendo de analisar os simples detalhes. Eu acho que buscar essa inovação aí é fazer o mesmo de uma forma diferente, mas de uma forma mais eficaz. Então, é de buscar mesmo parar, pensar, analisar. E se fizesse isso? E se eu pudesse fazer aquilo? E fazer. Acho que o grande diferencial é o to-do, né? É o fazer de fato para poder acontecer e virar realidade. Eu acho que é a situação de buscar e de não ter receio de, Uhum. de fazer. Se você arrepender do que você fez, não do que você não fez. Eu achei que coisa deve ser. Então faça. É mais fácil do que não fazer nada. Então é essa situação de dar essa liberdade, né? Faz, dá autonomia para os liderados para poder estar executando. Não tem certo ou errado, né? Então acho que tem a situação de ter de sair da inércia e fazer acontecer. Acho que é isso E aí. você fala de uma coisa assim que eu acredito muito, sabe? Que é essa atitude de fazer. Porque às vezes as pessoas têm muita ideia. Ideia, poxa, já é um grande passo. Mas se ele não for levado à ação, se aquela ideia não for concretizada, a gente fica muito mais ansioso, né? Que aumenta o nosso grau de frustração, que eu queria fazer isso, queria fazer aquilo e acaba não conseguindo fazer, né? Então, assim, isso que você falou, de tem que fazer, eu acho fantástico, sabe? Eu acho fundamental para a gente conseguir colocar em prática essas melhorias. Senão a gente estava lá passando fax até hoje, né? Esperando a hora do outro trabalhar, tomando cuidado da falta do papel, né? Se a gente não quisesse melhorar. Exatamente, né? A gente acaba sendo levado pelo tempo, daquela correria, que não faz. A ideia, sem execução, é simplesmente ilusão. Eu acredito mais Uhum. ou menos nisso. Então, Uhum. você tem uma Sonho, ideia, né? mas é um Inclusive, sonho. Uhum. Acho que é por Uhum. aí. Muito legal. Flávio, se você imagina que você vai dar um conselho agora para quem está chegando na empresa, né? As pessoas que estão chegando agora e tal, e vê você com essa trajetória, com esses muitos cabelos, nem todos brancos ainda, mas a barba já está um pouco mais branca, né? Que já tem essa jornada aí, que nós acabamos de falar aqui alguma coisa em torno de 15 a 16 anos aí só nesse mundo, né? Mas tem toda a sua história de vida aí, tá? Que conselho que você daria para as pessoas que estão chegando hoje na empresa? Então, um conselho para o grupo, tá? As pessoas que estão entrando no grupo, confie nos processos. Confie nos processos e acredite no seu propósito que vai dar certo. Eu acho que essa frase de impacto eu falo porque as pessoas chegam e nem entendem que o processo é para poder ter uma melhoria contínua daquilo para poder ter mais eficiência. Então, confie no processo que alguém lá atrás já fez, já vivenciou o erro para poder ter essa melhoria. Por isso, esse processo tem que ser seguido para você sair mais lá na frente, né? Acreditar além disso daí com o seu propósito lá no futuro. Então, acho que esse é o conselho que eu daria para quem está entrando hoje no grupo. Confie nos processos e acredite no seu propósito para poder sair lá na frente. Então, muito legal, muito bom. É isso, né? Acho que é essa entrega, né? Você começar a se alinhar com a empresa para chegar lá na frente faz todo sentido. Flávio, a gente olhando a sua trajetória, essa história toda, fica aqui me perguntando, qual que é o seu legado?
Qual que é a sua história que você deixa pra gente? O meu legado. Essa é uma pergunta nova, né? Então, Essa é uma pergunta nova, rapaz. E pega a gente assim de calça curta, porque a gente precisa refletir, né? Porque nós estamos construindo uma jornada aqui nesse mundo, né? E o que é que a gente vai, o que nós estamos construindo aqui? então, acho que o meu legado aí, eu pego muito aí com o meu pequeno, né? É você ser referência no que você faz. Né? Aprendi lá atrás, lá, acho que a palavra não pode fazer curva, né? Seu nome é alguém que mais te preserva aí. Eu acho que é honestidade, integridade. Eu acho que é o respeito com as pessoas, de saber você deixar uma história bacana. Quem é o Flávio, quem é o Marcelo, o que foi, o que fez, o que tem feito, o que vai fazer. Eu acho que meu legado aí é poder ser referência para os meus, vamos falar assim. Eu falo da minha equipe, da minha família, do meu filho. Então, acho que essa situação. O legado é eu poder fazer o melhor que eu posso na frase do Mário Sérgio, aí, né? As condições que eu tenho hoje para poder estar buscando melhoria contínua no futuro aí. É. Faça o seu melhor com o que você tem, né? Enquanto a gente não tem condição melhor, a gente fazer melhor ainda, né? Quanto que não tem outra condição melhor. Mas é isso, né? A gente. Porque à medida que você vai fazendo o seu melhor, as condições melhores começam a surgir. Começam a surgir. Eu acredito muito nessa situação do retrabalho, né? Eu acho que eu não gosto muito do retrabalho. Eu gosto de estar fazendo sempre o melhor. Sou muito de desafios, né? Faça o seu melhor naquela primeira oportunidade, porque talvez seja a única oportunidade que você tem. Então, dê o seu melhor e deixe que as coisas fluem naturalmente, né? Então, mais ou menos essa situação aí. Não, bacana, bacana, Flávio. Muito bom, belíssima história. Flávio, a gente tem uma tradição aqui de pedir uma indicação de um livro, de um filme, de alguma coisa assim para deixar para a gente. O que você deixaria para a gente de indicação? Vamos lá, então, de livro, né? Então, eu tenho uns livros lá de cabeceira, tem uns 2, 3 lá também. Mas eu vou falar de um, especificamente, que eu comprei em 2015. Eu vim para cá, no Espírito Santo. Você talvez vai conhecer. Paixão por Vencer, Jack Welch. Uhum. A Bíblia do Sucesso. É uma história bacana aí, que é um pouco mais teórico, mas é um cara aí, morreu em 2001, né? Em março, se eu não me engano, mas ele foi um CEO aí da General Electric, então ele tinha umas filosofias lá. Jack Welch. Eu li esse livro, estava falando, poxa, eu li esse livro, estava tentando lembrar. Capa amarela. Capa amarela. Nossa, fantástico, fantástico. Se você fazer uma narrativa do que é o livro, do que é o grupo, ele coloca muito a filosofia do que a gente prega hoje, o grupo prega hoje, inclusive. Onde ele fala da teoria lá 70, 10, 20, lembro da situação, né? 20% você tem que premiar, que entrega o resultado, 70% você tem que estar, da sua equipe, né? Você tem que estar motivando, tem que estar orientando. E esses 10% talvez você tenha que demitir porque está no lugar errado para aquela situação. Não que sejam maus profissionais, né? Mas que seja, que talvez esteja naquele momento, naquele ambiente, não está entregando. Ele fala muito de performance, então me reflete aí ao trabalho aí da UBP. Então, não é que a gente está demitindo. A pessoa, o profissional já sabe que ele não está encaixando no que a gente prega, né? Então, ele coloca bastante lá qual que é o objetivo da empresa, todo mundo está com a mesma filosofia, está naquele mesmo horizonte. Eu acho bacana aí. Ele é um pouco teórico, mas é muito, muito, muito dinâmico. E foi um livro que eu comprei em 2015 e está ali na cabeceira, de vez em quando eu passo os olhos ali. De fato, esse livro aí me ajudou bastante aí na área dos negócios aí. Paixão por Vencer, Jack Welch. Ele foi considerado, acho que o CEO do século, alguma coisa assim. Ele foi. O CEO do século, ele fez um crescimento estratosférico aí de dinheiro mesmo para o general, né? Aí ele ganhou uma gratificação quando ele saiu também. Então tem a anotação lá do Warren Buffett, do Bill Gates. Então é bacana aí a trajetória. Ele é muito, realmente, um símbolo. Jack Welch é um símbolo para esse mercado de administração.
é um líder, né, a ser seguido, né, assim, pelas ideias que ele teve naquela época. E depois da própria General Electric, ela acaba tomando outros rumos e tal, e vai para outra direção. Mas eu acho que tem até um título de um livro que o César Souza, né, que está sempre conosco, ele fala assim, né, seja o líder que o momento pede. E acho que o Jack Welch conseguiu ser isso, né? Era um momento, né, que ele pegou uma oportunidade e encaixou ali com a GE, e a GE cresceu exponencialmente e se transformou numa das maiores do mundo aí na mão dele. É isso aí. Eu vejo uma trajetória que também é um workout, se não me engano, onde ele deixa as pessoas falarem as ideias daquele momento, aí os gestores saem da sala. Então você está lendo, você vai refletir o que o grupo também já fez com a gente aí, da Academia de Ideias, para poder chegar, a gente passar e dar novos horizontes. Uma ideia que talvez você ache que a pessoa que está vendo, está vivenciando, tem uma frase que um funcionário fala para ele: antes, há 20 anos, eu trabalhava com braços aqui, agora eu trabalho com a ideia também. Então, vamos saber escutar quem está vivenciando, quem está de fato produzindo, né? Então, é bacana esse livro aí. E tem a ver com o que você comentou lá atrás, saber ouvir. O nosso principal desafio é esse, porque às vezes o funcionário está ali, funcionário não, um colega nosso de trabalho, ou às vezes um cliente, às vezes uma outra coisa que não tem nada a ver na vida, né? Eu costumo falar muito isso, a gente tem que estar sempre com as antenas abertas para poder ouvir bem. Porque às vezes tem oportunidades, tem ensinamentos aí que você pega uma coisa de um lugar e coloca no outro. Né? Então, ou uma dica de um colega, de uma pessoa, né, um cliente, uma outra pessoa, às vezes em casa, né? Você pega isso, escuta, né? Você entende o que a pessoa está falando e consegue transformar isso numa ação, numa ideia. E aí você vai melhorando o seu ambiente de trabalho, vai melhorando o mundo, né? Que vai abrindo sua cabeça, né, sua mente, tudo mais, que vai escutando, que você vai passando, vai pegando, vai absorvendo. Não pensei nisso, não achei que era dessa forma. Você vai formulando um novo trabalho, uma nova ideia, um novo desafio que você não olhava de escutar uma pessoa. Então acho que é bacana isso daí. Você me pediu também um filme, né? Esse filme aí é do Michael Jordan, é o Arremesso Final. Eu gosto daquela situação de trajetória. Gosto de Suítes também, porque a gente fala de marketing pessoal, né? A primeira impressão é que fica. Então eu acho bacana essas séries. Então eu deixo mais ou menos as séries que me colocam esses desafios de propósito aí. Eu falo muito aí, gosto muito de filme, então assisto bastante aí. Tem lá a Fome do Poder, tem o Walt antes da Disney, né? Disney, né? Bacana também. Então tem bastante histórias inspiradoras, né? Histórias inspiradoras. Eu gosto dessa de documentário ou de uma trajetória que tenha essa situação de propósito e realizar. Eu sou um pouco mais competitivo, eu tenho muito aí em termos de melhorar um pouquinho a cada dia. Sou uma pessoa da madrugada também, que estou sempre fazendo atividade física aí de manhã cedo, 4h30, 5 horas, corrida, uma bicicleta, uma canoa, uma musculação. Então acho que a gente tem 3 pilares aí, acho que é saúde, família e trabalho, né? Não inverter a ordem. Fico bastante antenado nesse sentido aí. Exatamente. Muito bom, Flávio. Que legal. Super bate-papo. Obrigado aí por abrir um espaço na sua agenda, contar um pouco da sua história conosco, compartilhar essa história. Parabéns pelo trabalho. A gente percebe muita dedicação sua no trabalho aí, né, que construiu esse legado que você vem contando, que realmente que dá orgulho à sua família, a você, a gente também, que estamos muito satisfeitos. Tá? Muito bom. Obrigado. Deixar você fazer as considerações finais aqui para a gente encerrar. Não, eu que agradeço aí pela oportunidade e parabéns. Eu parabenizo você pelo trabalho, por esse espaço. Tenho acompanho aí, eu acho muito bacana. É uma forma de a gente estar mais perto da diretoria, estar mais perto das pessoas, dos nossos líderes aí, dos nossos ídolos, vamos falar assim, né? Então, acho que são ídolos, né? São uma trajetória cada um mais bacana que a outra aí. Eu escutei quase todos, então acho que obrigado aí pela oportunidade. E a vez já foi, agora vamos pro próximo. É isso aí, meu amigo. Obrigado pelas palavras.
Sucesso na sua jornada, seria na jornada que você está fazendo. E é isso, pessoal. Estamos concluindo aqui mais um podcast, né, contando a história do nosso legado. Nessa semana, Flávio Reis, né, mostrando a sua linda trajetória aí, né, que chegou até aqui. E semana que vem tem mais. Agradeço a vocês aí pela audiência, por estar conosco, nos acompanhando aí. E vamos em frente. Obrigado, pessoal.